Olha, um dos maiores desafios que a gente tem na educação é, sem dúvida, a recomposição das aprendizagens. Hoje, a gente vai mergulhar num plano bem detalhado que usa a Base Nacional Comum Curricular, a famosa BNCC, como se fosse um mapa mesmo para guiar esse processo que é tão complexo. Pois é a pergunta que não quer calar, né? Todo educador, em algum momento, se depara com isso. É uma situação delicada que exige muito mais do que só seguir em frente com o conteúdo. Precisa de uma estratégia, e uma estratégia bem pensada. E essa estratégia tem nome: recomposição das aprendizagens. E olha, vale a pena deixar uma coisa bem clara aqui. Isso não é sobre fazer o aluno repetir de ano do jeito nenhum. É um processo focado em identificar exatamente o que ficou para trás e construir pontes, sabe, para que cada estudante possa avançar com confiança. Para a gente conseguir entender a solução, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e entender bem o problema. Vamos olhar de perto o desafio real que os professores enfrentam ali, no dia a dia da sala de aula. E aqui está o pulo do gato. Ter um currículo forte como a BNCC é essencial, claro, mas só isso não basta. O verdadeiro desafio, o grande desafio, é garantir que cada estudante continue progredindo. A ideia é fazer o currículo um caminho flexível e não uma barreira que ninguém consegue pular. Então, com esse desafio todo na mesa, o que a gente faz? É exatamente aí que entra uma solução estruturada, um plano pensado para os professores, focado em fortalecer a prática deles e dar as ferramentas certas para eles trabalharem. Esse aí é o nome oficial do projeto, e só pelo nome a gente já pega a essência da coisa. A proposta não é olhar para a BNCC como uma lista de tarefas a serem cumpridas, mas sim como um verdadeiro mapa que mostra a progressão das habilidades. E é esse mapa que vai guiar toda a recomposição das aprendizagens. É o objetivo principal e simples, mas muito poderoso. Não se trata de chegar com uma fórmula mágica, um método novo para impor a ideia. É fortalecer a prática que os professores já têm, dando mais clareza, mais suporte e mais ferramentas para eles lidarem com as lacunas de aprendizagem dos alunos. E para esse objetivo maior acontecer, ele foi quebrado em 4 ações bem concretas, bem práticas. Primeiro, mapear as habilidades da BNCC. Segundo, usar esse mapa para conseguir identificar onde estão as lacunas. Terceiro, a partir daí, desenvolver estratégias pedagógicas para preencher essas lacunas. E, por fim, o quarto passo, capacitar os professores para que eles consigam aplicar tudo isso no dia a dia. Tudo bem, os objetivos estão claros, mas na prática, no mundo real, como é que isso funciona? A resposta está numa estratégia bem direta, dividida em 5 passos. O processo todo segue uma lógica bem interessante, que se completa. Tudo começa com o diagnóstico para entender a situação. Depois, vai para o mapeamento das habilidades. A partir daí vem a formação continuada dos professores. O quarto passo é a recomposição em si, aplicada na sala de aula. E, para fechar, a avaliação que serve para medir o impacto de tudo e, claro, recomeçar o ciclo sempre melhorando. Certo, mas em quanto tempo tudo isso acontece? Então, o plano todo foi pensado para acontecer em 6 meses. No primeiro mês, é feito o diagnóstico. No segundo e terceiro, o foco é no mapeamento e na formação dos professores. No quarto mês, se desenvolvem os planos. No quinto mês,
as estratégias são finalmente aplicadas e no sexto mês vem a avaliação e o relatório final. Um cronograma bem realista, bem pé no chão. Ok, o plano parece ótimo no papel, mas como a gente sabe se ele funciona de verdade? Porque um bom plano precisa ter um jeito de medir para ver se está dando certo. O sucesso ele é medido de duas maneiras diferentes. Primeiro, quantitativamente, olhando os números. Quantos professores participaram? Quantos planos foram criados? Mas aí vem a parte qualitativa, que, vamos combinar, né? Talvez seja a mais importante de todas. Ela avalia a mudança real. Os professores estão entendendo melhor a BNCC? O que eles contam sobre a aplicação disso na prática? E no fim das contas, o projeto não entrega sua teoria. Não. Ele gera coisas bem práticas, bem úteis. Por exemplo, um guia visual da progressão das habilidades, que, olha, é uma ferramenta de planejamento incrível. Também saem dali planos de recomposição prontos por disciplina e, claro, um relatório final que mostra os resultados e já dá sugestões dos próximos passos. Bom, a gente passou por todas as etapas, mas qual é a grande lição? O que fica no final de todo esse trabalho? Qual é o verdadeiro impacto disso tudo? E aqui está o grande lance. Isso não foi pensado para ser só um projeto pontual para uma única escola. A ideia é que ele seja um modelo, um passo a passo, que pode ser adaptado e replicado em qualquer lugar do país. Um modelo para capacitar educadores e, o mais importante de tudo, não deixar nenhum aluno para trás. E tudo isso leva a uma pergunta, uma reflexão final. Se um plano tão bem estruturado, tão focado no professor, pudesse ser aplicado em larga escala, que tipo de transformação a gente poderia começar a ver na educação como um todo? É um ponto importante, né? Para a gente pensar.